Boa tarde a todos. Damos início, então, ao nosso painel Lavagem de Dinheiro, das Velhas às Novas Técnicas. Eu saúdo a todos em nome do IRI, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, e do IDP, que estão organizando esse seminário Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia. E cumprimento a todos, agradecendo aos nossos palestrantes, que, em razão do tempo exíguo aqui, não vou apresentá-los um por um, seja pela extensão dos currículos, seja pela notoriedade dos nossos palestrantes. Mas teremos aqui hoje a continuidade, né? Tivemos uma mesa anterior muito interessante sobre lavagem de dinheiro e criptomoedas, e agora passamos aí a ouvir, contando com 4 palestrantes que têm vasta produção acadêmica sobre o tema, né? São professores, e professor Pier Paolo Bottini, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e advogado criminalista, professor André Calegari, também advogado criminalista, professor de Direito Penal Econômico, Vladimir Aras, procurador da República, com vasta atuação acadêmica e profissional no tema, e Rafael Ximenes, diretor do COAF. Então, sem mais delongas, já dado aí o nosso adiantar da hora, passo a palavra ao professor Pier Paolo Bottini. Alô, alô. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui no evento do IRI e do IDP, tratando de um tema que eu acho que a todos nós desse painel é muito caro, que é a lavagem de dinheiro. E, em especial, falar um pouco das técnicas de lavagem de dinheiro, desde as mais antigas e tradicionais até as novas, dentre as quais aquela que foi objeto do painel anterior, que são os criptoativos, né, os ativos virtuais. Então, rapidamente, eu acho que aqui em 15 minutos, a ideia é dar um panorama geral das principais questões que têm sido discutidas a respeito das técnicas de lavagem de dinheiro e como isso tem sido identificado e quais as formas, ou pelo menos tentativas de prevenção e de repressão desse tipo de atividade. Só para situar, eu acho que sempre que a gente vai falar de lavagem de dinheiro, eu gosto de começar falando sobre isso, a gente tem que entender do que a gente está falando. Porque o termo lavagem de dinheiro, ele cabe muita coisa, né? Eu estava lendo outro dia uma obra do Duni, que inclusive um crítico às políticas de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro da forma como elas existem. Ele falou que só no GAFI, nos documentos oficiais do GAFI, ele encontrou 52 diferentes definições de lavagem de dinheiro. Então, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, a gente tem que tentar, pelo menos, definir o que a gente está falando de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Ou seja, eu tenho uma lei de lavagem de dinheiro, ela descreve o que é lavagem de dinheiro e é muito diferente da legislação de outros países. Então, muitas vezes, quando a gente vai discutir lavagem de dinheiro, a gente fala da Europa, a gente fala dos Estados Unidos, mas o que é lavagem de dinheiro lá não necessariamente é lavagem de dinheiro aqui. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa premissa, tá? Na nossa legislação, eu, pelo menos, entendo, fazendo uma interpretação sistemática, que a lavagem de dinheiro no acho que deu, alô. A lavagem de dinheiro no Brasil, ela tem necessariamente um elemento típico nuclear muito claro, que é o encobrir, é o ocultar ou dissimular o produto de infração penal, seja a ocorrência disso, seja a intenção disso. Então, sempre tem uma referência a essa ocultação, a essa... Alô? Acho que é melhor usar isso. Alô? Pronto. Eu tenho uma referência a essa ocultação, a essa dissimulação, a essa tentativa de encobrimento, o que é diferente, por exemplo, da legislação espanhola, da legislação italiana, onde a mera aquisição e a manutenção do produto do crime é lavagem de dinheiro. Isso é muito importante porque algumas questões muito relevantes e muito discutidas na Europa sobre lavagem de dinheiro, como, por exemplo, o recebimento de honorários advocatícios, é uma questão que é relevante e importante naqueles países. Por quê? Porque lá a aquisição de produto de crime, sabendo que é produto de crime, é considerada lavagem de dinheiro. No Brasil, essa mera aquisição, quando é transparente, quando é registrada, quando é identificada, ela não é lavagem de dinheiro. Quando não tem uma tentativa, quando não vem acompanhada de uma tentativa de ocultação ou dissimulação, ela pode ser receptação, ela pode ser outra coisa, mas ela não é lavagem de dinheiro. Então é importante que a gente fixe, em primeiro lugar, qual é o conceito de lavagem de dinheiro, para que a gente não fique estabelecendo ou gastando tempo
e energia em questões que não dizem respeito ao nosso ordenamento jurídico atual. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho bastante relevante. Bom, o segundo, e aí já entrando no nosso tema, a gente está falando então de técnicas antigas e novas de lavagem de dinheiro. Quando a gente fala em técnicas antigas, tradicionais de lavagem de dinheiro, sempre surge a lenda e o mito de que a lavagem de dinheiro começou na Chicago nos anos 30, quando, para esconder o dinheiro da tráfico de bebidas durante a lei seca, se utilizava de lavanderias, né? E isso está em todos os nossos livros aqui, né? Eu vou carregar no meu, a gente fala... Mas, na verdade, não é bem assim. Primeiro que lavagem de dinheiro, ou seja, ocultar o produto do crime, já existia muito antes da Chicago dos anos 30, 40. Né? Desde a Idade Roma Antiga, as pessoas buscam formas de ocultar e de encobrir o produto do ilícito. Mas a lavagem de dinheiro, como a gente conhece hoje, da forma como a gente conhece hoje, ela começou a ser objeto de reflexões da comunidade internacional nos anos 80. Onde, por conta do desenvolvimento dos cartéis de tráfico de droga, a comunidade internacional começou a perceber que aquele método tradicional de repressão à criminalidade passou a não dar resultados, dada a sofisticada estrutura empresarial e organizacional daquelas entidades. Né? Então, começou a se perceber que o método de repressão e prisão de pessoas, sozinho, exclusivo, não funcionava. Não funcionava por quê? Porque se eu prendo o soldado, ele é rapidamente substituído por outra pessoa. E se eu prendo o comandante, ou eu abro uma guerra fraticida pelo comando da organização criminosa, o que é um problema, ou aquela pessoa continua comandando da cadeia, porque ele hoje dispõe de técnicas para... A lógica da prisão não afeta brutalmente essas organizações criminosas. Isso já foi percebido nos anos 80, tá? Não é nenhuma novidade. Então, se identificou que talvez uma forma mais efetiva e mais eficiente de combater as organizações criminosas era o velho follow the money, siga o dinheiro. Para quê? Para identificar o produto do crime, congelar esse produto do crime, confiscar o produto do crime e impedir essas organizações criminosas de continuar a pagar os seus soldados ou os eventuais servidores públicos que as auxiliam. Então, a ideia é você dar um passo além e ir atrás desse dinheiro, desse produto que faz funcionar a organização criminosa. Porque se eu tiro esse produto, aí sim ela começa a ter problemas de funcionamento muito mais graves. Agora, como é que eu faço isso? Eu faço isso através de duas técnicas. A primeira técnica é criminalizar a lavagem de dinheiro. E não é à toa que a partir do final dos anos 90 que começa no mundo a ideia de você transformar em crime autônomo a ocultação e a dissimulação de um produto do crime de uma forma um pouco mais grave do que o mero encobrimento, né? Porque como a lavagem de dinheiro ela é mais do que o ocultar ou dissimular, ela é o ocultar ou dissimular visando a reinserção na economia real, então ela tem uma sofisticação maior do que o mero encobrimento. Então a ideia foi você criar um crime autônomo, um tipo autônomo, que justamente criminaliza essa conduta. Então, você tem o crime antecedente, com a sua pena, e você tem a lavagem de dinheiro com a sua pena. Então, a ideia é você ter uma incidência da norma penal sobre essa segunda etapa. Mas essa é uma das técnicas. Mas, junto a isso, veio uma segunda técnica, que eu acho que talvez seja até mais importante do que a mera criminalização, que é a identificação dos setores da economia mais sensíveis à lavagem de dinheiro, ou seja, aqueles setores da economia que mais usados para lavagem de dinheiro, e estabelecer obrigações compulsórias aos profissionais desses setores para que eles colaborem com a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. Então, praticamente todas as leis de lavagem de dinheiro que foram aprovadas no final dos anos 80 e durante os anos 90, inclusive a nossa, ao lado de criar o crime de lavagem de dinheiro, elas criaram uma série de obrigações para que alguns setores da economia colaborassem, cooperassem com a prevenção a esse crime. E colaborassem e cooperassem de que forma? Estabelecendo política de conhecer o seu cliente, né? Então eu tenho que saber com quem eu estou lidando, quem são essas pessoas, qual é a origem desse dinheiro. E, em segundo lugar, sempre que eu identificar uma atividade suspeita de lavagem de dinheiro, eu preciso comunicar às autoridades competentes, em especial às unidades de inteligência financeira, que no nosso caso é o COAF, representado aqui pelo nosso colega. Então, na verdade, o que se buscou aqui é o Estado sabendo que ele não tem estrutura e não tem capacidade de ficar vigiando
todas as transações econômicas, é identificar esses setores mais sensíveis, e aí eu estou falando de instituições financeiras, eu estou falando de instituições de crédito, eu estou falando de factorings, de leiloeiro de arte, de mercancia de bens de luxo, e dizer, olha, todos vocês aqui, quando vocês identificarem uma operação suspeita, comuniquem à unidade de inteligência financeira, que fará uma gestão dessa informação e, de alguma forma, vai tomar as medidas ou notificar as autoridades que vão fazer essa persecução. Então, a partir dos anos 80 e 90, é que realmente a lavagem de dinheiro tomou essa forma a partir dessas políticas. Eu acho que é nesse período que todos os países, ou pelo menos os países com os quais nós temos alguma uniformidade cultural, começaram a legislar a respeito de lavar dinheiro e estabelecer esses deveres de cooperação. Muito bem. A partir daí, e com o Estado fazendo essa fiscalização, é claro que aqueles mecanismos mais tradicionais de lavagem de dinheiro passaram a não ser mais utilizados. Então, por exemplo, um mecanismo mais usual era a abertura de contas bancárias em nome de laranja. Então, o sujeito abria uma conta bancária no nome de um parente, da esposa, de um primo e operava lá a sua atividade ilícita. A partir do momento que os bancos começaram a identificar com certa facilidade essa operação e comunicar ao COAF, então essa atividade ela foi sendo sofisticada, ela foi sendo alterada e ela foi aos poucos sendo transladada para outros lugares. Então a gente, sempre que faz lavagem de dinheiro, a gente está lidando aqui com a criatividade humana, e a criatividade humana a gente sabe que ela é sem limites, né? E quanto mais avanços tecnológicos nós temos, mais a criatividade humana, obviamente, vai usar esses avanços tecnológicos para pensar novas formas de lavagem de dinheiro. Eu acho que uma das formas, e eu vou passar aqui rapidamente, uma porque eu não quero, já estou acabando o meu tempo, e vocês já trataram disso no painel anterior, são os ativos virtuais. Eu acho que os ativos virtuais são importantes, são uma ferramenta fundamental para a inclusão das pessoas no sistema bancário, para flexibilizar e facilitar transações, e é um tipo de avanço tecnológico que a gente não tem volta, ou seja, não dá para dizer, olha, eu sou contra o criptoativo e a gente não pode mais atuar dessa forma. O que a gente tem que fazer, na verdade, é regulamentar esse setor justamente para prevenir a lavagem de dinheiro no setor. Ela acontece? É claro que acontece, como em qualquer outro setor. Em especial por quê? Eu não vou ficar repetindo o que é o ativo virtual, mas o ativo virtual é uma representação de valor que não é controlada por Banco Central, que a princípio não é um título imobiliário e que é transacionada na internet de maneira muito fácil e não identificada. A gente sabe que para eu comprar um ativo virtual, basta eu ter um endereço eletrônico, ter um IP, que não precisa estar no meu nome, e eu consigo fazer essa transação. Então, as pessoas inclusive dizem, não, mas o ativo virtual é algo facilmente identificável, porque todas as transações deixam rastro na chamada blockchain, então é muito fácil rastrear o ativo virtual. É verdade, a transação, o ativo virtual contaminado, eu consigo rastrear, mas eu tenho dificuldade de saber quem é o beneficiário daquele ativo, quem é o titular desse ativo. E é interessante que toda vez que a gente fala sobre blockchain, sobre ativo virtual, sobre criptoativo, tem uma novidade que exige que a gente mude um pouco o que a gente está falando. Então, só para dar um exemplo para vocês, a gente fala muito de blockchain, mas eu soube semana passada que está sendo desenvolvida uma blockchain diferente, que é uma blockchain que chama de Zero Knowledge, que ela não deixa esse rastro, não deixa esse tipo de marca das transações. Então, isso tudo para dizer como é que eu faço para prevenir, toda vez que eu uso novas tecnologias para lavagem de dinheiro, qual é a forma que eu posso usar para prevenir e para reprimir esse tipo de conduta e de atividade. E eu acho que a lógica é a lógica dos anos 80 ainda. É identificar esses setores sensíveis à lavagem de dinheiro, que vão sempre sendo criados, vão sempre sendo desenvolvidos, e, mais uma vez, exigir das pessoas que atuam nesse setor e nesse mercado as mesmas obrigações que eu exijo dos bancos, das factorings, do joalheiro, que conheça o seu cliente e comunique aos nossos colegas do COAF quando você se deparar com informações suspeitas de lavagem de dinheiro. Ah, mas as negociações de criptoativos são descentralizadas. É impossível você saber e acompanhar todas essas transações. Mais ou menos. Porque em algum momento as pessoas que transacionam os criptoativos, elas vão precisar transformar isso em moeda. Ou elas vão comprar algum bem com isso. E é aqui que o Estado e que os setores sensíveis podem atuar.
De que forma? Regulamentando as chamadas VASPs, que são as corretoras, que são aquelas exchanges, que são aquelas entidades que fazem essa conversão do criptoativo em moeda real. Então, nós temos uma lei hoje que foi aprovada que já estabelece que essas entidades são entidades sensíveis, devem conhecer o seu cliente e devem comunicar ao COAF quando identificam alguma atividade suspeita. Qual é o problema que a gente tem hoje na prática? É que isso ainda não está regulamentado. A gente tem uma lei, mas a lei diz, essas entidades, elas em determinado momento, elas vão precisar pedir autorização para o Banco Central para funcionar, e elas só vão poder comunicar ao COAF as atividades suspeitas quando houver essa regulamentação do Banco Central. Na medida em que essa regulamentação não existe hoje, e aqui eu já vou encerrar, a gente tem um problema, porque a gente tem inúmeras entidades operando no setor de criptoativo, de maneira legal, de maneira lícita, no entanto, de maneira não regulamentada. Isso cria uma insegurança jurídica brutal, tanto para o investidor de criptoativos quanto para a plataforma. Porque na medida em que ela não tem regra, ela não consegue fazer compliance, ela não consegue notificar o COAF as operações suspeitas. Então isso coloca essas entidades numa espécie de limbo, numa espécie de zona de incerteza, que muitas vezes pode gerar uma série de problemas. Então, para a gente falar aqui, se a gente está falando aqui de novas formas de lavagem de dinheiro, a gente tem uma específica aqui, que está aguardando, e o pessoal do Banco Central está trabalhando muito para fazer uma regulamentação adequada nesse setor. Não é fácil, porque é um setor dinâmico, que muda o tempo inteiro, mas é muito importante que essa regulamentação venha de uma maneira adequada para que quem trabalha de maneira séria nesse setor possa continuar trabalhando. As criptomoedas, pelo menos tenha o seu trabalho um pouco dificultado. Agora, nada disso vai adiantar, e aqui eu concluo, se a gente não dotar o COAF de estrutura necessária para fazer o trabalho dele. Porque, no fundo, o que a gente está fazendo ano após ano é obrigando mais entidades a comunicar atividades suspeitas ao COAF. O número de comunicações ao COAF vem seguindo e vem aumentando ano a ano, e evidentemente o COAF, e aí depois o colega vai falar, mas o COAF ele tem e está fazendo um trabalho sensacional, mas ele vai ter cada vez mais dificuldade, mesmo que ele use de todos os meios e algoritmos possíveis. Em algum momento o COAF precisa de um ser humano ali que faça o relatório de inteligência financeira, e cada vez mais ele vai ter dificuldade para isso. A hora que entrar o criptoativo, veja, quando entrou os cartórios, e os cartórios começaram a notificar o COAF, isso significou quantos milhões por ano de notificações? A gente estava rodando em torno de 1.600.000, foi para 3, quase dobrou. 3 milhões, ou seja, você teve 1,5 milhão e 500 mil comunicações a mais por ano. Ou seja, de um setor que, vamos lá, não é o setor onde mais se lava dinheiro. Então, se você não regulamentar bem o que tem que ser comunicado ao COAF, de que forma isso tem que ser comunicado ao COAF, o que a gente vai ter é a exaustão de um órgão que é um órgão fundamental para o combate à lavagem de dinheiro e uma incapacidade de qualquer política pública nesse setor. Então, para concluir, eu acho que nós temos novos setores que fazem lavagem de dinheiro. Esses setores podem ser regulamentados, nunca completamente, mas eu acho que é possível uma regulamentação desde que ela seja inteligente. Desde que ela estabeleça o que é um risco de lavagem de dinheiro, o que é uma atividade suspeita de lavagem de dinheiro, para que as comunicações dessas atividades ao COAF sejam comunicações de qualidade e não só de quantidade. E aí a gente vai conseguir aprimorar o nosso sistema. Então, a gente está num momento de transição, é um momento difícil, é um momento desafiador para as autoridades públicas, em especial aquelas que têm que regulamentar essas atividades. Eu imagino que, no decorrer desse ano, venha uma regulamentação. Quem está cuidando disso no Banco Central são autoridades muito competentes, é gente muito qualificada. Eu imagino que vai fazer uma boa regulamentação para que a gente possa ter um sistema. É claro que a gente nunca vai acabar com a lavagem de dinheiro, mas pelo menos a gente possa ter meios mais adequados para combatê-la. Muito obrigado. Agradeço, em nome da organização, o professor Pier Paolo Bottini. É sempre um prazer ouvir o professor Pier falando, sempre uma honra assistir essas suas aulas. Passo imediatamente a palavra ao professor André Calegari, terá o tempo de 15 minutos, fique à vontade para expor.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o Valfrido Vardi, que realmente, como todos disseram na manhã, Pierre, foi uma iniciativa ímpar, creio, do Valfrido, um seminário desse tamanho, reunindo gente de todas as áreas, e o Valfrido frisou uma coisa interessante de manhã, da esquerda, do centro e da direita, porque todos aqui puderam dar a sua opinião, embora divergente em alguns temas, como é o próprio caso da lavagem, mas todos aqui tiveram, de forma plural e democrática, a oportunidade de se manifestarem. Então, agradeço também o IRI, o IDP, do qual faço parte da casa, que é uma honra muito grande, meu querido amigo e colega de sempre, Pier Paolo, ao Vladimir Aras, que se recorda, eu acho que já quase 10 anos atrás falamos num IBCCRIM, né, também sobre lavagem de dinheiro, também já falei com o Rafael Ximenes, diretor do COAF, num outro evento, quer dizer, são todos velhos conhecidos, e, portanto, e ao meu querido mediador, o Fernando Lacerda, são todos velhos conhecidos, então, da casa. Bom, o Pierre começou, e eu concordo com ele, é difícil, o Pierre começou historiando um pouco o conceito de lavagem, e um conceito amplo, e que ele encontrou em recomendações, mais de 40, né, Pierre? O Dune. E em cada legislação a gente vê, na realidade, quando vai estudar, a punição, principalmente alguns países punem autolavagem, outros não punem autolavagem. O Brasil, na realidade, não tem disposição expressa, e o Ara sabe a que me refiro, nós acabamos punindo a autolavagem por uma iniciativa da doutrina e da jurisprudência. E até sintetizo em pouquíssimas palavras o que é a autolavagem, é quando o autor do crime antecedente, ele pratica o crime antecedente e ele mesmo usufrui dos bens, direitos ou valores adquiridos, que são produtos desse delito. E essa é uma discussão que eu não sei se entram nessas novas técnicas, que eu não vou ficar na mesma fase do Pierre, porque o Pierre disse bem, já teve uma mesa sobre criptoativos, o Pierre já falou sobre as novas técnicas, que eu poderia acrescentar, porque aqui novas e velhas técnicas. As velhas, Pierre, continuam, te relatei um caso recente, e a Marília, que trabalha comigo, sabe, de propostas ainda de lavar dinheiro através de falsas faturas de prestação de serviço, e inclusive de colegas nossos, que nós tivemos muito na Lava Jato, Pierre, onde nós tínhamos contratos firmados, onde o serviço não foi prestado, e para o lavador, ou melhor, para o cliente, interessa isso, porque ele tributa e recebe dinheiro limpo. Então, os mecanismos do COAF devem ter identificado centenas desses contratos onde não tivemos prestação de serviço. Então, as velhas técnicas, embora o artigo 9º e 10º da lei de lavagem estabeleçam, lá o Pierre disse bem, obrigaram os registradores agora, o mercado do ouro, mas, Pierre, ainda nós temos muito que avançar, nós temos as transações do mercado de futebol, nós temos as apostas esportivas, nós temos agora um novo mercado que está surgindo fortemente, que são os desses influenciadores digitais que fazem as rifas digitais. E nós estamos vendo vários casos, não sei se já chegaram no COAF, mas nós temos visto a Receita fortemente atuar nisso. Então, velhas e novas técnicas acabam se confundindo. Por quê? Os espanhóis aqui dizem, feita a lei, o lavador dá um passo à frente e arranja um novo mecanismo para lavar dinheiro. Evidentemente que nós estamos sempre um passo atrás. Mas eu diria, porque a minha palestra sair um pouco do que o Pierre disse e falar mais sobre o aspecto da lavagem, eu me pergunto, e muitos aqui vão me contestar sobre o que eu vou afirmar aqui, por que nós punimos a lavagem de dinheiro? Qual é o nosso interesse? O Pierre, que defende a administração da justiça, vai dizer assim, não, é porque isso é um reforço para que seja descoberto o autor do crime antecedente, ou que a gente possa descortinar a organização criminosa, ou ir atrás dos valores oriundos, que são produtos do crime. Mas qual o interesse? Na realidade, no fundo, ela se torna mais um reforço, porque nós já temos os delitos de favorecimento real no Código Penal, favorecimento pessoal, que não seria o caso, e temos, estou escorregando aqui, temos, na realidade, a receptação. A lavagem, Pierre, e tu lê bem isso, sabe, seria uma receptação qualificada, na realidade, porque o sujeito está recebendo também bens que são produtos do crime. Então, essa é a minha primeira dúvida. Por que nós punimos? Eu recentemente publiquei um artigo que estava lendo que hoje, em alguns países, nós estamos voltando atrás e fazendo uma interpretação mais restritiva do tipo penal da lavagem, para nós não punirmos tudo. E abro um parênteses e digo por quê. O Brasil, o meu querido amigo do COAF, andou bem nas recomendações do GAFI, em posições internacionais, Pierre, sobre o problema de abrir o rol dos crimes antecedentes em 2012. Ok.
mas, em contrapartida, banalizou a lavagem de dinheiro. Isso sobrecarrega o COAF também. Nós não temos um parâmetro mais do que a lavagem de dinheiro. Operações de pequena monta são lavagem de dinheiro, como operações de grande volume são lavagem de dinheiro. Isso não pode ser assim. E explico por quê. Na maioria das legislações, a pena não corresponde a isso que nós começamos no Brasil. Nós começamos de 3 anos até 10. Só para ficar no exemplo da Espanha, que são 6 meses e a pena vai aumentando de acordo com o delito, ou o bem jurídico tutelado no delito precedente. Então vejam os senhores que não adianta nós irmos atrás de novas formas de lavagem ou novos mecanismos para nós punirmos mais e punirmos mal. Por quê? Grande parte das operações, eu diria a maioria, porque o PIR atua muito nisso também, toda operação hoje vem tipificada com o crime antecedente, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Muitas vezes a lavagem, aqui nós teríamos um mundo de coisas para nós discutirmos, que seria, por exemplo, a lavagem e a doação eleitoral. Isso é um novo mecanismo de lavagem de dinheiro ou é uma declaração escriturada não declarada que não deveria ser lavagem e ser somente o 350 do crime? Do Código Eleitoral. A lavagem de dinheiro e corrupção, quando o sujeito, e o PIR atuou no mensalão, houve divergência inicial e depois nos embargos sextos, se não me falha a memória, é que se foi corrigir um erro histórico, que o PIR falou, é verdade, muitas vezes o tipo penal dos países que nos cercam, diz que o mero recebimento, a mera ocultação, os espanhóis diriam a mera tenência, né, o ter consigo os valores, já implicaria na lavagem. Mas eu discordo, o Brasil não diz isso. Embora os nossos tipos penais, os nossos verbos nucleares, falem em ocultar ou dissimular os bens, direitos e valores, para mim o mero recebimento não é ocultação. E a mera fruição dos bens pelo sujeito que praticou o crime antecedente, tampouco é lavagem de dinheiro. Essa correção foi feita na Ação Penal 470, evidentemente o Supremo ainda oscila, e eu falava com o nosso diretor aqui do COAF sobre isso. O problema é que nós não temos uma jurisprudência firme e atuante em temas de lavagem de dinheiro. Nós tivemos um caso que o PIR, eu acho que fez um parecer, inclusive, sobre a permanência do delito de lavagem, que é outro problema. Tá? Quando começa, então, a consumação do delito de lavagem de dinheiro? É um delito permanente. Se for um delito permanente, nós temos vários problemas. Primeiro, prescrição. Segundo, a sucessão de leis penais no tempo, que se chegar lei mais grave, nós temos matéria acumulada que vai se aplicar à lei mais grave. E terceiro, contemporaneidade. Por quê? Se o crime está sempre acontecendo, permite prisão em flagrante e todas as demais cautelares. Então vejam os senhores, nós não podemos tratar aqui de um assunto tão raso, e eu não falo raso em termos da palestra, de dizer novas e velhas técnicas. Nós temos que ir muito mais à frente disso e nos preocuparmos por que nós estamos punindo mal por uma má interpretação e uma falta de estudo da lei. E isso perpassa, principalmente por nós não lermos a doutrina estrangeira nem a jurisprudência. Para finalizar, eu não estou controlando o tempo, digo, sou muito crítico, quem me conhece nas palestras sabe disso, sempre gosto de semear discórdia. Né? Para finalizar, o Tribunal Supremo Espanhol julgou alguns casos de autolavagem, e fazendo uma interpretação estrita, pasmem os senhores, disse que a fruição, que eu estava falando anteriormente, mesmo a esposa sabe que o sujeito é um narcotraficante, ela paga ela paga os valores da escola da criança com aquele dinheiro. Ela paga, na realidade, as compras da casa. E ela até mesmo comprou os bilhetes aéreos. Isso está no acórdão, lá se chama sentença na Espanha, do Tribunal Supremo, sabendo que aquelas passagens aéreas, os bilhetes aéreos, eram, na realidade, para os mulas que transportavam a droga. O tribunal desestimou, lá se chama isso, retirou a condenação de lavagem em relação a ela, porque disse que isso fazia parte da fruição dos bens e seria uma autolavagem impune. Nós, em contrapartida, evidentemente puniríamos pelo cúmulo material, somando a pena do crime antecedente com o crime de lavagem de dinheiro. Isso parece pouco, não é pouco,
Porque se nós olharmos 3 anos que seja a pena mínima, e nunca o é, com mais a do delito antecedente e mais uma organização criminosa, nós passamos de 10 anos. Então, o Pira falou da questão dos honorários advocatícios, que eu não tenho, eu acho que tempo para entrar. Pira, é verdade. Nós tivemos aqui o professor Bernardo Feijó Sanches, catedrático da Universidade Autônoma de Madrid, falando só sobre este tema específico no IDP. Evidentemente que o recebimento de boa-fé, o advogado não é garante das operações, meu nobre representante do COAF, não é garante das operações que são feitas pelo seu cliente. Se ele atua como defensor, inclusive fazendo pareceres jurídicos sobre estratégia de defesa, ele não pode ser criminalizado. Diferentemente se ele, evidentemente, é o avalista da operação, se ele abre as empresas com essa intenção, se ele emite falsas faturas, ou seja, se ele se transforma no fiduciário da operação de lavagem de dinheiro. Portanto, nós temos que fazer uma separação necessária. Importam as novas e velhas tecnologias, eu acho que o Pierre disse muito bem, nós vamos ter que nos preocupar com esse mercado eletrônico, mercado digital, isso veio para ficar, mas muito antes do controle, nós também temos que nos preocupar com uma reforma da legislação, que nós estávamos, instituída pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, numa reforma da lei de lavagem. E os detratores disseram, não, eles vão acabar, os abolicionistas. Mas a comissão era paritária. Ela tinha membros do Ministério Público, do Judiciário e da Advocacia, e da Academia. A ideia não é essa, a ideia é nós podermos melhorar a lei de lavagem. E a lei não se melhora com criminalização. Até muita gente não lê a lei. Se nós formos ler a exposição de motivos da lei, vários delitos nem deveriam estar nela. O próprio ministro Nelson Jobim, à época, dizia que tinha dúvidas se a sonegação fiscal deveria, e ele diz que não, e, portanto, ele não o inclui no crime antecedente, porque, no ponto de vista dele, a sonegação não incorpora novo patrimônio. Já é um patrimônio só que não é declarado e não é incorporado ao Estado. Essa é uma discussão de fundo que a gente pode levar anos. Na Espanha, inclusive, existe a mesma disposição similar que o Brasil, que o pagamento do tributo extingue a punibilidade, não extinguiria a lavagem, porque existe tipo específico da lei da lavagem que diz que, ainda que isento de pena, ou extinta a punibilidade do crime antecedente, a lavagem subsiste, mas é uma questão de fundo que deve ser discutida. Então, o que eu trago aqui para os senhores refletir é se nós não banalizamos a lei de lavagem de dinheiro com a abertura do rol. E eu volto ao ponto inicial. Não que nós não devêssemos abrir o rol, mas então nós temos que repensar no apenamento. Muito obrigado. Excelente. Agradeço ao professor André. 2 renomados advogados criminalistas, mas também juristas brilhantes que pensam o tema, estudam o tema e contribuíram aí enormemente com o nosso debate. Passo a palavra ao Dr. Rafael Ximenes, diretor do COAF. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vou me permitir aqui ser, no limite da falta de educação, apenas cumprimentar meus colegas sem seguir em nominatas, em homenagem aqui. Aí vou citar o nome só de um deles, pela coincidência de que começa com V, ao meu amigo Vladimir Aras, porque deu azar de ter um nome que inicia com V, disseram que a ordem seria alfabética, então eu vou correr aqui para não tomar tanto tempo seu. Bom, talvez vendo na superfície do tema, alguém imaginasse que haveria uma grande contraposição, por exemplo, em relação às reflexões levantadas pelo professor André Calegari aqui, e o que seria a posição do COAF, por exemplo. Já antecipo que talvez para certa decepção de quem gosta de um debate mais acalorado, que não é esse o caso, nem do ponto de vista do COAF, e muito menos do meu ponto de vista pessoal, por uma razão bastante simples. O COAF ele não é um órgão de persecução, e a criação dessa figura das unidades de inteligência financeira não é a criação de mais um elemento de persecução. Nosso interesse no tocante às autoridades de persecução limita-se a saber se os subsídios que cabe às unidades de inteligência financeira prestar às autoridades de persecução, estou aqui do lado de uma delas, se estão sendo úteis para os seus trabalhos. E quando digo úteis, não digo úteis para condenar, pode ser úteis para absolver, pode ser úteis para o que quer que seja. Estão sendo úteis para uma atuação mais bem informada. E aqui, outro detalhe importante. Úteis num sentido que não é apenas de aumentar a eficiência da persecução, mas é também, e isso não é falado com tanta ênfase quanto deveria ser, aumentar o nível de proteção da privacidade, dos direitos da personalidade e tudo mais, no agregado, claro. Por quê?
Porque uma vez que esse mecanismo de mapa de calor, de sinais de alerta, de red flags, que são as unidades de inteligência financeira, foi criado, ele foi criado justamente para que a ação de quebras de sigilo, aí sim mais intrusivas, das autoridades de persecução, no âmbito dos seus regimes de procedimento investigatório, dos seus regimes de contraditório e ampla defesa pleno e imediato, no plano da persecução já em juízo, né? Para que essas medidas, essas sim mais intrusivas, se orientem. É como quando as crianças estão brincando, está quente, está frio, se orientem pelo está quente, para que não haja um número de quebras maior. Então, no agregado, esse mecanismo das unidades de inteligência financeira, um dos mecanismos que o professor Pierre Paulo ressaltou, o outro é a tipificação autônoma, né, do crime de lavagem. Esse mecanismo é um mecanismo em que convergem os interesses de uma persecução mais eficiente, em nome da segurança pública, e de uma proteção maior ao nível de privacidade dos cidadãos que estejam fora da zona quente. Fora da zona quente. Alguém que está na zona quente pode não ter nada a ver com crime? Pode. Dessas 3 milhões de comunicações, claro, não dá para fazer de um para um a relação, porque as comunicações, os RIFs acabam congregando muitas comunicações. Mas essas 3 milhões de comunicações são afuniladas para gerar 20 mil RIFs. Não é impossível, é até bastante provável que haja comunicações com nossos nomes, lá o meu, por exemplo. Certa feita, fiz uma doação a alguém que trabalhou lá em casa há muito tempo. Não me lembro se estava vigente ou não ainda a primeira norma de PLD-FTP do Conselho Nacional de Justiça, que incide sobre os registradores e notários, né, os cartórios extrajudiciais, mas lá, hoje em dia, é uma das hipóteses de situação que deve ser analisada com especial atenção, doação acima de um certo valor, para quem não tem parentesco evidente com quem doa, era o caso, né, não tínhamos o mesmo nome, não somos parentes de fato, em que você tem que analisar para eventualmente comunicar o COAF. E minha preocupação com isso é nenhuma e deveria ser a mesma a postura de qualquer pessoa que eventualmente tenha sido ali comunicada. Porque o que se comunica, apesar do jargão suspeita, que é consagrado no jargão técnico da área, é, na verdade, aquilo que é não usual, aquilo que é estranho dentro do normal da atividade. Agora, aquilo ali vai se juntando com muitas outras peças de quebra-cabeça, nesse grande hub de informações, que são as unidades de inteligência financeira, inclusive, dentre essas peças, as mais importantes, eu diria, que são as informações recebidas das autoridades de persecução, que são os clientes, e quando dá match, para usar uma linguagem contemporânea, isso gera o envio do RIF como subsídio para a atividade de persecução. Então, veja, essa não é uma atividade de persecução e, portanto, o COAF não tem um interesse específico nesse ou naquele resultado persecutório. E, agora, me permitindo falar sem o boné do COAF, pessoalmente, de fato, conheço normas de diversos países, e não me refiro apenas a países avançados, G7, G20, não, países até de menor porte, ainda com um processo de desenvolvimento mais recuado, em que você tem mecanismos do tipo, olha, o crime da lavagem não pode ter uma punição maior do que o antecedente, ainda que não antecedente comprovado, mas provável, ou faixas conforme valor ou nível de apenamento do crime antecedente, enfim. Aqui no Brasil não, nós temos uma pena alta, e aí, ao fazer essa referência, me permitindo passar um pouco para o lado penal, que tanto com o boné COAF quanto com o meu boné pessoal não é o lado, digamos, meu habitat natural, mas, de fato, até essa pena muito alta ajuda a compreender um pouco aquela pergunta. Por que nós tipificamos o crime de lavagem de forma autônoma? Isso está lá na Convenção de Viena de 1988, na época pensando apenas para o crime antecedente de tráfico de drogas, é por uma questão de redução de complexidade. Ou seja, se eu tivesse que provar toda a cadeia de crimes de tráfico pequenas ali, os galhos, e não pegasse a raiz, e a raiz era os recursos financeiros tanto como causa eficiente, ou seja, aquilo que era necessário para financiar o crime de proporções industriais, tráfico na época, pensando apenas nele, né, embora muitos outros tenham essa mesma característica, e também a causa final, a finalidade daquele crime. Então, veja, redução de complexidade, saio dos galhos e vou para a raiz. Se eu fosse para a raiz, tendo que provar cada crime antecedente, eu não conseguiria uma persecução eficiente jamais. Então, veja, perdimento de bens obtidos por crime, a gente já tem desde o início do século XX e provavelmente não, certeza, desde política penal do Império Romano, nós tínhamos perdimento dos resultados de crime. A sociedade cria seus mecanismos de cooperação econômica para relações legítimas, não ilegítimas. Aqui a ideia é outra, é fazer com que se retire do crime os mecanismos que ele utilizava justamente para escapar
do perdimento normal, da persecução normal, e se ataque o galho. E, obviamente, são crimes de proporção industrial, daí faz até sentido uma pena alta como a gente tem no caso brasileiro. As reflexões sobre questionar isso, etc., e levar isso ao legislativo, enfim, como disse, é um tema alheio ao COAF, e do ponto de vista pessoal, eu até considero de fato que o parâmetro internacional oferece algumas soluções aparentemente mais racionais, mais adequadas, mais justas, né? Mas o destaque que eu quero fazer aqui, ainda nessa linha de redução de complexidade, é o destaque de que, mais uma vez também, não se deve associar a atuação do COAF necessariamente apenas à lavagem. A lavagem é um crime transversal. E por conta disso, embora o foco seja o tronco, a atuação nos galhos é perfeitamente possível e é o que acontece constantemente com a produção de inteligência financeira pelo COAF. O artigo 15 da Lei de Lavagem diz que o COAF encaminhará os seus relatórios de inteligência, a sua produção de inteligência financeira, né, em caso dos crimes previstos nesta lei, e se diz no plural porque à época em que ainda havia uma lista de antecedentes, os crimes estavam lá, né, contidos, consignados, e qualquer outro ilícito. Não se fala nem só de ilícito penal, qualquer outro ilícito. E detalhe, embora o recurso extraordinário 055941 tenha tratado especificamente da disseminação de inteligência financeira para órgãos de persecução penal, em nenhum momento se negou ali a possibilidade de disseminação relacionada a outros ilícitos. Pelo contrário, isso chegou a ser afirmado, ainda que obter dictum, porque não era o tema do julgamento, no próprio voto, nas próprias manifestações do ministro relator, o ministro Dias Toffoli, na época, que depois teve uma pequena proposição de mudança de linha pelo ministro Alexandre de Moraes, ele seguiu e se manteve como relator. Então, isso tudo é para dizer que a gente precisa sair de certos mitos que deixam o monstro um pouco maior do que talvez ele pareça, principalmente nessa parte regulatória administrativa, que é a parte que o COAF toca, né? E aqui chegamos direto à questão das antigas e novos métodos de lavagem. Se nós pegarmos as 4 prioridades eleitas pela última presidência do GAFILAT, é o nosso GAFI dentro da América Latina, se nós pegarmos a última avaliação nacional de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, etc., do Brasil, nós vamos ver lá, entre 3 ou 4 prioridades, juntos, um irmão de 8 mil anos, mais ou menos, e outro de talvez 15. Nós vamos ver o ouro, a mineração ilegal de ouro, e nós vamos ver os ativos virtuais. Uma tecnologia multimilenar, né? E outro, uma tecnologia super recente, e os dois lá podendo ser usados para lavagem. E o que eu quero destacar com isso, para mais uma vez, não me perder nos galhos e ficar na raiz. Certas complexidades são tema de peritos, não de juristas. Principalmente quando, no plano do seu discurso normativo, jurisprudencial, postulatório, o que seja, tem a sabedoria de buscar a chamada neutralidade tecnológica. Então, veja, a questão da inclusão do inciso 19 no parágrafo único do artigo 9º da lei de lavagem, né? Ou seja, para colocar os provedores de serviços de ativos virtuais como uma dessas entidades que tinham que mandar comunicações. Havia quem defendesse, eu me encontrava entre eles até, que o inciso 4 desse parágrafo único já seria suficiente pelos termos que utilizava. Embora os exemplos que desse fossem de cartão, métodos mais antigos, mas qualquer outro meio de transferência de valores. Valores, não se dizia sequer dinheiro, moeda, unidade monetária, coisa do gênero. Então, talvez seja preciso, como intérpretes, como legisladores, como julgadores, prestarmos mais atenção na neutralidade tecnológica, não nos perdermos na violência simbólica dessas complexidades que quem vai saber é o pessoal do TI, olhe lá. Né? Porque, no final do dia, o que está em jogo, os verbos nucleares ali são muito facilmente compreensíveis, são ocultar, origem, movimentação, propriedade, etc., com o objetivo, no final, de emprestar aparência lícita a uma essência ilícita. Enfim, sobrepor a aparência à essência. No final do dia, é preciso saber o que se fez com quem e se isso, finalisticamente, correspondeu a um fim economicamente legítimo. Quem vai decidir isso com todas as nuances, todas as perícias, etc., vai ser o processo penal, vai ser a investigação policial, mas isso é bem depois. Antes disso, a sociedade já tem, por benefício desse sistema de PLD-FTP, esse mecanismo de alertas que serve não só para perseguir lavagem, predominantemente para isso, mas serve para, de algum modo, você entregar um mapa de calor
uma dica sobre onde é que está quente, onde é que está esquisito, à luz de quem são os especialistas, que são os exercentes de cada tipo de atividade sensível, perigosa, né? Para que a atuação se dê de uma forma mais racional, mais econômica em termos de intrusão na esfera de direitos dos cidadãos, de privacidade, etc. Então, tudo isso aqui é para dizer o seguinte, por incrível que pareça, baixo até um pouco a bola do buzzword, do frisson em torno de... Olha, é um assunto interessantíssimo. Eu estava agora num evento de uma entidade internacional sobre a aplicação de ativos virtuais para financiamento de proliferação de armas de destruição em massa. Casos aqui ocorreram no Brasil. Graças a Deus a gente não tem grandes eventos belicosos, grandes problemas de terrorismo em si, mas canais de financiamento já passaram por aqui. Assunto interessantíssimo. Estava no Peru agora há poucos dias, o assunto estava lá presente também, muito bom. Pessoal que é da área de TI, então, mergulha nisso, mas é preciso saber onde é que a gente está colocando o pé para, eventualmente, preocupado demais com nuances de meios, que nem sempre são os definidores do tipo penal, nós, como juristas, nos quedarmos paralisados, seja defendendo as pessoas, seja acusando, seja julgando, etc. Então, assim, é importante ter uma certa blindagem para não se perder na sedução dos meios. Por exemplo, crimes de lavagem são sofisticados? Muitos deles são. Mas, do ponto de vista dos grandes números, e os crimes são graves, tá? Eu ouvi outro dia o delegado Alessandro, conselheiro do COAF, na cadeira da Polícia Federal, e que mostrava, com números, que o percentual de crimes que ainda acontecem com as metodologias, as tipologias de lavagem mais simplórias do mundo é enorme. E muitas dessas atividades são feitas com engenharia social, às vezes sem, por exemplo, as tais pirâmides com Bitcoin, nada foi feito ali por hacker, não. Aquilo ali era só lero-lero, artistas e atletas famosos no YouTube. Aquilo ali, não sei se vocês conhecem a expressão, na minha terra se usava muito, é o velho homem da cobra. Era o cara que chegava na praça e dizia que tinha um elixir, curava tudo e tal. Era engenharia social pura e simples, a coisa mais antiga do mundo, apenas usando uma palavra nova. Então, não nos impressionemos demais com essas coisas. No final do dia, o que interessa é tentar emprestar essencialista a algo ilícito e fazer coisas que a gente consegue perceber como estranhas, como fora da curva. Bom, vou terminando por aqui para cumprir minimamente minha promessa de... Muito obrigado, Rafael. Muito bom ouvir, né, de dentro do COAF essas informações, todas essas explicações. Não penitenciem esse moderador pelo Ministério Público falar por último, mas passo a palavra... Tá tudo nulo, tudo nulo. Sem questões de ordem, mas passa a palavra então ao professor Vladimir Aras. Obrigado, Fernando. Eu já ia dizer como custas legis que está tudo nulo, mas como foram brilhantes as exposições, eu vou falar por último e dizer que eu concordo com quase tudo que foi dito aí, inclusive com o que o professor Calegari falou sobre redução de pena, né? Acho que as penas realmente poderiam ser moduladas, melhor moduladas, mais bem moduladas no nosso sistema. E Rafael também foi muito feliz na sua exposição sobre essa perspectiva de que nós simplifiquemos as coisas, de que nós não procuremos entrar nesse frisson, foi assim que você disse, das buzzwords, dessas palavras, desses chavões e tal, mas evidentemente nós precisamos compreender esses modelos são muito importantes para o nosso trabalho para vocês como reguladores, para nós como operadores ali na ponta, né, do que vem a ser o enfrentamento à lavagem de dinheiro, num contexto em que nós nos colocamos, como Pierre bem disse ali, a partir de 88, mas quando a gente olha para 88, a gente encontra uma convenção que foi mencionada aqui, acho que também pelo Rafael, Convenção de Viena, que traduz uma concepção que não é do direito, de novo, para fugir aqui do debate puramente jurídico, uma concepção de ciência política e de relações internacionais, mais de relações internacionais, sobre a conformação de regimes. Conformação de regimes que não são necessariamente regimes jurídicos, mas que também têm componentes jurídicos, e esses componentes jurídicos são a legislação penal, são a legislação processual penal, são a estruturação de instâncias, organismos, como é o próprio COAF, que é um filho de uma ideia, de um novo, uma nova organização, uma nova instituição, que é uma instituição do final dos anos do século XX. Não existiam órgãos como o COAF, Unidade de Inteligência Financeira. Antes disso, embora, como o Pia bem colocou também no início, evidentemente a lavagem de dinheiro como prática, como conduta, já fosse conhecida desde há muito, embora não rotulada, não criminalizada,
porque até então, até esses últimos anos do século passado, o que se fazia para lidar com o aproveitamento econômico do crime, o que se fazia era pensar soluções que fossem processuais, pensar algumas soluções típicas. Calegari mencionou isso, com o favorecimento real. Nós tínhamos o confisco que você mencionou, os vários confiscos que foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Os crimes tributários, todo mundo já repetiu, já disse alguma vez, ou já ouviu alguma vez, que como é que se lidou com Chicago dos anos 30? Se lidou com Chicago dos anos 30 com crime tributário. E não foi uma agência típica de persecução criminal que o fez, foi uma agência de persecução criminal do modelo americano, que é a Receita Federal Americana, a IRS, que obviamente utilizou instrumentos penais, mas não a lavagem de dinheiro, que até então não existia. Mas tudo isso é para que nós nos lembremos, pensando em regimes como valores, princípios, regras, instituições, e estamos aqui todos discutindo essa ideia de regime, que essa conformação de um regime internacional contra a lavagem de dinheiro é tributário é decorrente de uma preocupação com a criminalidade, você disse industrial, uma criminalidade bastante potente que, no começo de tudo, foi o narcotráfico e que produziu um impacto muito claro na nossa realidade. Está ali Bruno, que trabalha com isso, escreve sobre isso, fala sobre isso, que é a questão do narcotráfico. Se a gente olha para 88 no plano internacional, a gente vê Viena. Se a gente olha para 88 no plano doméstico, a gente vê o quê? A Constituição de 88. E o que é que a gente encontra na Constituição de 88? Um rigor extremo em relação ao narcotráfico. E não em relação a outras condutas. Então você encontra lá o narcotráfico como crime hediondo, está escrito lá na Constituição, né, como crime constitucionalmente hediondo, e aí no texto da Lei 8.072 passa a ser um crime equiparado a hediondo, embora ela seja constitucionalmente hedionda, e a Constituição, em 88, também pegou o narcotráfico e deu o quê? Que tratamento? De que se alguém plantasse alguma coisa numa gleba, perderia essa gleba. Mas ninguém pensou em outros crimes que são muito mais graves do que esse. Por exemplo, o trabalho escravo, que só entrou no mesmo artigo constitucional, lá no 243, em 2014, por uma emenda constitucional. Nós não pensamos em transformar, em 88, o racismo em crime hediondo. E não é, até hoje, crime hediondo, embora seja. Né? Então, essa percepção daquele momento, uma percepção que era da comunidade internacional, que era também a nossa, foi evoluindo e evoluiu para ampliar esse espaço de incidência da lei de lavagem de dinheiro, de modo que nós pudéssemos lidar com o aproveitamento econômico do crime de uma forma nova, não só com instrumentos processuais como esses, medidas cautelares reais, com instrumentos penais não punitivos, essencialmente pessoais, mas ligados também ao patrimônio, como os confiscos, o já mencionado crime tributário e, evidentemente, a utilização também de mecanismos não penais, não processuais penais, na instância administrativa. Basta que nós pensemos no perdimento de bens, no contexto de contrabando e descaminho. Então, tudo isso nos remete, então, ao tema que foi proposto aqui pela organização do evento, a qual eu agradeço pelo convite. Eu sou professor do IDP, mas agradeço por estar aqui neste outro IDP, porque eu sou da Asa Sul, e também ao Instituto, pela oportunidade de debatermos esse tema e debatermos numa lógica de olhar para o passado, olhar para o ouro de 8.000 anos atrás, olhar para as pirâmides de 40 séculos, as pirâmides de 40 séculos que hoje são reproduzidas no mesmo modelo piramidal por esquemas muito fáceis, esquemas muito de fácil reprodução, porque se baseiam exatamente como o Alessandro, que você mencionou, costuma dizer, por mera engenharia social, não são grandes hackers, não são grandes especialistas em informática, são apenas os velhos 171, são apenas os sujeitos que sabem contar uma boa conversa, usar um linguajar, às vezes, hermético, e o hermetismo nos remete de novo aos segredos da pirâmide, e esse indivíduo diz, isso aqui é muito complicado para você entender, eu estou lhe explicando aqui superficialmente, mas, no final das contas, o resultado vai ser o mesmo, você vai cair numa armadilha, numa arapuca, uma arapuca reintegrativa, como aquela que foi feita em 1909 no Rio de Janeiro,
e que dá o nome a um crime que ainda existe no Brasil, que é o pichardismo, que está lá na Lei 1521 de 51. Esse Manuel Pichardo, que dá o nome a esse crime, era um sujeito que diziam que era italiano, mas na verdade ele era mexicano. Ele veio parar no Brasil e fez um esquema de vendas reintegrativas, que a pessoa comprava e depois receberia um valor quando a evolução... Um negócio complicado, que ninguém entendia, só ele. E ele deu vários golpes na Praça do Rio de Janeiro no começo do século XX. Logo depois veio Ponzi nos Estados Unidos, que por coincidência veio parar no Brasil. Não sei porque o pessoal sempre vem parar no Brasil. O Charles Ponzi, que dá o nome a uma espécie de pirâmide, também veio parar no Brasil. São tipologias. E essas novas tipologias das pirâmides modernas, das pirâmides digitais, das pirâmides que são exploradas também no âmbito da criptodelinquência ou da criptolavagem. E com isso tudo a gente está tentando descrever, todos nós aqui, essas tipologias que são o quê? São padrões, são modus operandi, são formas de fazer, são as receitas do bolo para enganar alguém e, se isso acontecer, teremos um estelionato para obter alguma lucratividade de origem ilícita e, com isso, posteriormente realizar as atividades de ocultação patrimonial, que poderiam ser outro crime, mas agora são também lavagem de dinheiro. E, com isso, nós temos consciência desses padrões, tendo consciência desses padrões, desses modos de fazer, isso facilita o quê? Primeiro, facilita a política criminal. Facilita a política criminal, facilita o desenho das leis para como lidar com esse fenômeno, seja introduzindo lá na Lei 9.613 um novo inciso que trata dos criptoativos, seja fazendo um rol imenso, seja fazendo um rol mais contido, seja fazendo o que for necessário na concepção do legislador para que nós lidemos com esses vários padrões de comportamento que servem para mais uma coisa, servem para que nós, dos órgãos de investigação e repressão, compreendamos como se desenrolou a conduta. Então fica mais fácil entender o desenrolar da conduta quando nós temos tipologias, e essas tipologias aqui não se confundem, como nós vimos no começo da discussão sobre lavagem de dinheiro no Brasil, com tipo penal, né? Teve muita gente que confundia tipo penal, uma coisa, com tipologia, outra coisa, e é bom que façamos essa distinção também sempre. Então facilita o trabalho dos órgãos de investigação e de persecução. Também há uma maior facilidade para a atuação da defesa, porque se você diz que aquela tipologia ela pode ser entendida como algo que é típico, né, que é característico, que é normalmente praticado por lavadores de capitais, se eu consigo compreender esses passos para a defesa, fica mais fácil, inclusive, desmontar essa tipologia e dizer, isso aqui, esse padrão aqui, ele não está presente nos modelos tradicionais de incidência nessa norma penal. E, por fim, para o julgador também, para se ver como padrão, como passo a passo, como roteiro para o julgamento das imputações sobre lavagem de capitais. Então, se nós temos isso como ponto de partida, nós precisamos, então, identificar quais seriam essas tipologias do passado que ainda estão presentes. Já foi dito aqui também hoje, que a mineração, seja a mineração mais bruta, a do garimpo, seja uma mineração clandestina, aquela que pode resultar de extrações legalizadas, mas com retiradas e exportações não permitidas. Tem um caso famoso no Brasil, que é o caso da Esmeralda Bahia. Pierre conhece o caso, né? Caso famoso. O caso de uma esmeralda que foi parar na Louisiana e depois foi parar em outro lugar dos Estados Unidos, uma pedra enorme e que até hoje o Brasil não conseguiu repatriar. Então, um caso muito importante de lavagem de ativos com minério. Ouro também, não só no Brasil, mas o Brasil tem exportado o garimpo para regiões próximas, vizinhas ao nosso território, especialmente na Guiana Francesa e no Suriname. Eu tenho até um caso de júri, Calegari, um caso de um júri federal que eu fui fazer no Amapá, por conta de brasileiros que ingressaram no território da Guiana Francesa, portanto no território francês, e envolvidos lá com um garimpo ilegal de ouro, acabaram se envolvendo em homicídios, mataram gendarmes franceses
e fugiram de volta para o Brasil e foram finalmente processados por isso em território nacional. Isso mostra como esse tipo de criminalidade caminha para uma complexidade ainda maior, na medida em que o elemento de transnacionalidade exigirá de nós, né, dos órgãos de persecução e de cooperação internacional, que lidemos com outras jurisdições para fazer valer a lei penal brasileira nessa dimensão. Além disso, nós não podemos deixar de mencionar, já que ontem foi o Dia Internacional do Meio Ambiente, que cada vez mais o tema ambiental aparece como preocupação presente, como um campo fértil para a exploração de atividades econômicas lucrativas que vão resultar, ao final da história, em lavagem de ativos. Então, tráfico internacional de animais silvestres, o tráfico interno também de animais silvestres, o tráfico de madeira, muito importante esse campo de atuação do Estado, sobretudo na região amazônica. Não podemos ignorar que a exploração dos recursos naturais se tornou bastante atrativa para organizações criminosas poderosas como as facções, todas elas, mas especialmente aquelas que vocês pensaram, essa sopa de letrinhas que vocês pensaram. E o tráfico de armas, o mercado de combustíveis, cada vez mais dominado também por organizações criminosas. Então, esses segmentos de mercado todos dominados e passam a surgir novas formas de captação patrimonial, captação de lucro e ocultação desses valores usando os métodos tradicionais de empresas de fachada, de shell corporations, atuação em paraísos fiscais, utilização de trusts no exterior para trazer mais complexidade ao trabalho investigativo, buscando também a ocultação desses valores em áreas que não são, muitas vezes, exploradas pelos órgãos de persecução criminal do Brasil. Então, eu quando participei da investigação do caso Banestado, o que nós vimos foi uma migração de uma criminalidade que era mais voltada para lavar dinheiro no Paraguai ou em países ali do Caribe, em países da América do Norte, especialmente Estados Unidos, para, no momento depois, se identificar a busca por territórios não cooperativos no Oceano Pacífico, no Oceano Índico e mesmo em algumas regiões da Europa. Para não dizer que nós não mencionamos a questão dos criptoativos, e com isso eu já quero me encaminhar para o final, eu já estou faltando 1 minuto apenas. Eu queria dizer o seguinte sobre criptoativos. Nós estamos diante de um fenômeno bastante preocupante da criptodelinquência, e no âmbito da delinquência relacionada aos criptoativos e que podem gerar depois atividades relacionadas à lavagem de capitais, nós temos uma interseção muito forte com a cibercriminalidade. Então, em certos cenários, a cibercriminalidade vai potencializar a atividade de lavadores de capitais e o uso de inteligência artificial vai potencializar ainda mais esses ambientes. E nós estamos diante de um cenário bastante complexo em que já vemos países como os Estados Unidos, Holanda, passando a lidar com os chamados mixers, com os misturadores, né? Como Blender, como Tornado Cash, são nomes de dois desses misturadores, que são, digamos assim, instrumentos para ocultação patrimonial, para aumentar a desidentificação de patrimônio que está transitando nessas diversas blockchains que existem. Inclusive, podem cruzar de uma blockchain para outra e acabar com a possibilidade de rastreamento adequado pelos estados. Daí que muitos países têm se voltado para a questão de regular também essa atividade dos misturadores, que são um problema crucial dos novos tempos que enfrentaremos no âmbito dessas novas tipologias. E, para encerrar, eu gostaria de dizer que eu tenho uma preocupação importante que apareceu na fala de alguns dos colegas aqui que me antecederam, que é com a proteção de dados pessoais. Acho que foi você, de novo, Rafael, que falou em privacidade. E eu acho que nós temos que ter, no âmbito do trabalho do COAF, no âmbito do trabalho do Ministério Público Criminal, no âmbito da atividade judiciário criminal,
uma legislação clara sobre a proteção de dados pessoais, para que esse ambiente seja o mais equilibrado possível, a fim de que nós tenhamos efetividade com as garantias necessárias a um processo penal legítimo. Muito obrigado, professor Vladimir Aras. Eu, infelizmente, preciso encerrar, né, dado que já estouramos em muito tempo, né, e já teremos um painel na sequência. Teria muitas perguntas a fazer, sei que vocês também teriam, mas agradeço aqui aos nossos palestrantes, Pierre, André, Rafael, Vladimir. Foi excelente aprendermos com vocês essa tarde. Muito obrigado por tudo.